Nicodemos era mestre em Israel, membro do Sinédrio, respeitado e influente. Ainda assim, vazio por dentro. Ele procura Jesus à noite, em segredo. Jesus não oferece respostas fáceis, apenas diz: é preciso nascer de novo. Não é reforma, é morte antes da vida. Nicodemos leva tempo para compreender. Observa, escuta e amadurece em silêncio. Quando Jesus é julgado, Nicodemos sai da sombra, defende-o e cuida do seu corpo. E o discípulo da noite torna-se discípulo da luz. Olá, tudo bem com você? Essa semana nós estamos vivendo uma semana muito especial. Alguns conhecem como a Semana Santa, outras como a Semana do Calvário, e todas elas nos levam e nos apresentam o sacrifício vivo de Jesus Cristo por nós. E o capítulo 3 do livro de João, ele traz para nós uma pessoa que viveu essa experiência de perto e viu a vida de Jesus, o decorrer dos últimos anos da história de Jesus e sentiu na pele, juntamente com Cristo, e nós vamos conhecer juntos. Estou aqui com a palavra de Deus nas minhas mãos e quero dividir uma porção dela com você. Que você sinta-se agora abençoado, que o seu coração esteja agora aberto para essa breve mensagem. Com a palavra de Deus nas mãos, eu convido você para fechar os seus olhos para que juntos nós possamos fazer uma breve oração. Querido e maravilhoso Senhor, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, em Teu nome pedimos a bênção especial do Teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e ouvirmos agora a Tua palavra. Que esta leitura, Senhor, não seja superficial, mas que alcance o nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão da Tua vontade. É no Teu nome, Jesus, que oramos, pedimos e já Te agradecemos. Amém. Capítulo 3 do livro de João, o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deves nascer de novo. O verso 10 continua dizendo: explicou-lhe Jesus: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que nós conhecemos, testemunhamos do que nós temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo, Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, este vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras serão e estão sendo realizadas em Deus. Parte do capítulo que nós acabamos de ler aqui, alguns versículos, esta história traz para nós então um personagem principal, Nicodemos. Nicodemos era um membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Era uma pessoa que tinha um cargo muito importante. E você também tem um cargo muito importante na sua cidade? Você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa onde você tem autoridade no que você fala. Você é uma pessoa que tem a sua religião definida, você tem a sua crença, você vive a sua espiritualidade de forma profunda. E você tem uma posição que você precisa honrar, um cargo a seu benefício que você precisa honrar à custa do que realmente você talvez acredita e sente. Nicodemos, ele tinha uma grande convicção. Sim, ele tinha uma grande convicção na religião que ele servia. Mas um dia ele foi se encontrar com Jesus e foi à noite, porque ele ainda tinha medo, ele ainda era tímido, ele ainda era inseguro em relação às obras e os milagres que ele estava vendo Jesus realizar. Ele ainda temia pelo seu cargo, ele ainda temia viver talvez aquela fase, aquele momento em que o coração dele começou a se despertar para encontrar Jesus. Ele temia o que as outras pessoas iriam falar, o que as outras pessoas iriam dizer a respeito dele. Então, naquele momento, Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus sempre está disposto a nos receber, né? Não importa qual seja o horário. E Jesus recebeu Nicodemos e naquele momento Jesus declarou para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E Jesus explicou: você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque o nascimento que você tem, você está vivendo só na carne. E as obras da carne produzem frutos para o mal e para a morte. Mas eu desejo que você aprenda de mim, que você continue aprendendo a cada dia mais a viver no Espírito, a viver a plenitude do Espírito, a receber o fruto do Espírito, que é a bondade, a mansidão, é o domínio próprio, é o amor, a paz, a alegria que eu tenho para te dar. É isso que Jesus estava querendo dizer para ele. E Jesus também traz mais uma lição importante. Nicodemos, eu vou morrer. Eu vim aqui nesse mundo para morrer por você. Eu vim aqui nesse mundo para morrer por todas as pessoas que estão hoje não acreditando em mim, não confiando em mim. O inimigo cegou a mente das pessoas para que elas não pudessem acreditar mais que existe salvação, que existe esperança. Mas eu estou aqui para dizer que eu vim para morrer por você e por todas as pessoas desta humanidade. O pecado nos levou a desacreditar de Deus, a desacreditar desta verdade, a desacreditar de Jesus, a desacreditarmos do seu amor. Mas Jesus veio para provar, e o verso 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa mensagem que Jesus gostaria de trazer ao coração de Nicodemos especialmente, porque Nicodemos, ele tinha uma ânsia, ele tinha um desejo dentro do coração dele de conhecer algo a mais, de viver uma experiência a mais com Cristo. E ele teve a oportunidade de viver, porque em outros momentos, no capítulo 7, nós vemos aqui que Nicodemos, ele começou a entender o que era ser nascido da água e do Espírito. E ele, quando Jesus foi preso, ele teve a oportunidade. Capítulo 7, o verso 50 diz que Nicodemos, sendo um sacerdote, um maioral, alguém muito importante,
o qual foi se encontrar com Jesus à noite, questionou. Quando Jesus estava preso, ele questionou aqueles homens. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele estava fazendo? Ou seja, naquele momento Nicodemos teve a oportunidade, a coragem. Ele já começou a ter ali um relacionamento com Jesus, e esse relacionamento de Jesus com Jesus despertou em Nicodemos um desejo a mais de não ficar só escondido, de não se apresentar mais só à noite. Ele já confiava, já acreditava em Jesus. E aqui, Nicodemos, aqui no capítulo 19, o verso 39 diz que Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e envolveram com faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Nós podemos ver que Nicodemos foi a Jesus tímido, foi a Jesus escondido, porque ele temia pelo cargo dele, ele era superior, ele temia pela represália, ele temia ser ali retirado do cargo dele, ele temia a chacota das pessoas, o que as pessoas iriam pensar, ele temia por tudo isso. E pode ser que nós estejamos também tratando Jesus ainda, nos relacionando com Jesus ainda às escondidas, porque nós temos um pouco de vergonha de Jesus, porque nós temos medo do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão falar, por conta do nosso comportamento, porque nascer de novo importa viver em novidade de vida. E quando as pessoas não vivem em novidade de vida, ou seja, não vivem ainda no Espírito, no qual nós fomos criados, no qual Deus planejou para que nós vivêssemos, as pessoas não entendem isso. Jesus enfrentou todo o escárnio, Jesus enfrentou a arrogância das pessoas, Jesus enfrentou ali desprezo. Nós não gostamos, nós não queremos ser desprezados. E Nicodemos também tinha medo de ser desprezado. Por isso que ele procurou Jesus à noite, mas em um segundo momento ele já começou a se posicionar em relação a Jesus, e no terceiro momento ele assumiu de verdade o conhecimento, a graça e o amor de Jesus, Salvador, na vida dele. Então ele vai lá e pede para Pilatos o corpo de Jesus, Pilatos libera o corpo de Jesus, e ele então, reconhecendo, num ato de amor extremo, embalsama o corpo de Jesus e faz ali o sepultamento. Nicodemos teve a oportunidade de demonstrar o amor público que ele sentiu por Jesus e de entender a mensagem que Jesus queria, que importava nascer de novo. Eu e você, nós temos aprendido essa lição, nós temos entendido, nós temos coragem de enfrentar hoje, nesse momento na história deste mundo, nós temos tido a oportunidade de também enfrentar, de também declarar de qual lado nós estamos, declarar que nós desejamos nascer também da água e do Espírito e vivermos a transformação que Jesus deseja em nós. Você tem esse desejo? Você sente dentro do seu coração que você precisa nascer de novo? Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa a região que você vive, não importa onde você está. Você sente dentro do seu coração o desejo de nascer de novo? Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor Deus, por esta mensagem maravilhosa, esse exemplo de Nicodemos, um homem que te procurou, Senhor, com medo ainda da represália, com medo ainda da chacota, com medo da punição. Te procurou à noite escondida, mas o Senhor se revelou a ele. O Senhor revelou o teu desejo, revelou a tua obra, revelou a salvação a Nicodemos. E assim, hoje nós temos esse grande exemplo de coragem, porque ao nascermos da água e do Espírito, o Senhor vai se revelando, vai trazendo para nós, para o nosso ser, a força e a coragem de encararmos a realidade na qual nós um dia estivemos buscando. Nicodemos viveu essa experiência. Talvez nós estejamos, Senhor, precisando viver também essa experiência. Capacita cada um de nós, transforma o nosso coração e nos permita viver e nascer novamente da água e do Espírito, trazendo aqui os frutos do Teu Espírito Santo e assim esperarmos, Senhor, ao Teu breve retorno. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.